Choquem, pasmem, mas o diabo, ele está sim te influenciando. Tem pessoas que elas não estão endemoniadas, mas tem pessoas que têm influências de demônios sobre a sua vida. Você consegue hoje discernir qual é o demônio que está acabando com a sua vida? Você consegue entender? Você consegue discernir? E talvez você está lidando com a tua situação como se ela fosse natural. Ah, porque eu estou desempregada. Mas eu não consigo emprego em lugar nenhum. Ah, mas eu já tentei de tudo. Será que você está sendo influenciada por um espírito que tem dominado você, te colocado e desacreditado e dito para você que você não vale nada, que você não vai conseguir? Você precisa discernir qual é a voz que tem ecoado nos teus ouvidos. Será que você aí já desistiu de orar e se auto-sabota dizendo que Deus pediu para você parar de orar e que essa pessoa não é de Deus para você porque você está sendo influenciada pelo diabo? Ele não quer mudar. Ele não quer. Será que você consegue discernir? Tem demônios que influenciam a nossa vida por anos. Você já ouviu falar de demônios hereditários? São demônios, gente. Eles permanecem na linhagem familiar. Por exemplo, a sua mãe foi abandonada pelo seu pai. E aí você passou pela mesma situação. A palavra de Deus vai dizer que até a 4ª geração que a maldição ela prevalece. Pastora, mas eu já me converti, eu já conheço a palavra, mas não é sobre isso. Tem pessoas que não estão possessas, elas não estão endemoniadas, mas elas têm influências, inclusive pessoas que não conseguem entender e nem mapear a tua vida espiritual, mapear a tua história familiar. Mas você acha que é coincidência? Uma pessoa passou por algo na sua família, ou todo mundo passou por isso? Certa vez eu fiz um mapeamento espiritual da minha vida, né? E da minha linhagem familiar. E eu percebi que todas as mulheres, né, da minha família tinha uma influência, né, sensual, uma influência maligna sexual. Todo mundo já tinha passado por casamento. Ninguém estava no primeiro casamento. E eu comecei a fazer um mapeamento. Eu percebi que eu tinha influências na minha vida sentimental. E que Satanás, ele não quer te ver feliz. Satanás, ele não quer ver Deus te honrando. O diabo, ele só entra na nossa vida, seja por legalidade, seja por ação demoníaca, quando você tem portais espirituais abertos. Por exemplo, se você é uma pessoa que já entendeu a história da tua família, é possível você quebrar com declaração de palavra, com orações, fazendo jejuns é importante, né? Porque a Bíblia fala que há castas de demônios que só sai com jejum e oração, e uma dessas castas é a vida sexual, né? E aí, talvez você ainda não conseguiu discernir o problema, que é um problema espiritual e não é um problema natural. Ai, mas eu não dou sorte com ninguém. Você já está declarando que você não dá com ninguém, que você não vai ser feliz com ninguém. O diabo influencia você e influencia sua mente. Ele traz para você incapacidade. Ele começa a influenciar você a ter desejos que você nunca teve e você acredita que isso possa ser algo normal, e quando na verdade a gente sabe que não é normal, né? Tem comportamentos que a gente tem, por exemplo, a irritabilidade do nada, são influências. Estresses constantes são influências. Você é uma pessoa totalmente impaciente. É uma pessoa completamente conturbada, são influências. Provavelmente você tem um histórico de depressão familiar. Provavelmente você tem histórico de que pessoas na tua família tomaram muitas medicações. E quando isso é quebrado, a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade de Cristo nos liberta. E quando eu entendo essa verdade, eu quebro os ciclos. Por exemplo, o meu filho, ele é esplêndido, o Caleb, vocês já devem já ter visto ele por aqui em alguns vídeos lá antigos, eu quase não exponho. Na verdade, eu não exponho mais a minha vida pessoal já há muito tempo aqui no canal, principalmente lá no Instagram, eu evito
quase não posto foto com ele. Ele tem o Instagram dele, porém, monitorado por mim, mas eu quase não... Ele não tem uma vida pública, eu quase não posto, porque eu resolvi me preservar por conta de tudo, né, do crescimento, da visibilidade. Então, eu tenho tomado bastante esse cuidado. Mas Caleb, ele vive tudo aquilo que eu nunca vivi. Ele foi gerado debaixo da presença de Deus. Caleb lê a palavra, né, vai fazer 10 anos, ele lê a palavra, ele ora, ele ministra, ele tem uma infância, uma adolescência que eu não tive. Então, eu como mãe, e como mãe espiritual e mãe biológica, eu orei e quebrei isso na vida dele. Então, eu tô falando aqui de heranças e influências que você às vezes vai ter também na sua vida sentimental. E esse é o resultado que você não dá certo com ninguém. Esse é o resultado de que você toda hora coloca um homem para dentro da sua casa. Toda hora você troca de casamento. Gente, eu tô atendendo muitos casos de pessoas que já estão no 3º casamento, 4º casamento. E que quando você vai ouvir história, já viveu no 1º, no 2º e no 3º casamento a mesma coisa. Não tem a ver com sorte, tem a ver com influências de demônios. E existem demônios que eles ficam na família. E eles ficam ali passando de corpos em corpos em corpos ou influenciando de outras maneiras, de outras formas, né? Então, os nossos comportamentos, eles podem vir a ser mudados, principalmente por influências, né? Demônios trabalham, como é que eles trabalham? Gente, demônios existem, anjos existem, né? O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Não pense você que a tua bênção está muito próxima e que o diabo vai ficar sentado te vendo vencer. Ele vai trabalhar na tua vida, principalmente se tiver legalidade. Porque assim, se você não tem legalidade, ele vai jogar as setas, ele vai... Parar aqui um instantinho. A Bíblia fala sobre o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de você. A Bíblia não fala mete o peito, entra dentro, peita o diabo que você vai vencer. Resistir o diabo, ele fugirá de você. Resistir é o quê? Permanecer na presença de Deus e combatendo espiritualmente, porque você consegue vencer. Agora, se eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo é sorte, que é coincidência, vai ser difícil eu conseguir entender do mundo espiritual. As pessoas, elas têm uma certa inteligência intelectual, né, para algumas coisas. Mas quando se fala do mundo espiritual, é muita falta de discernimento, de entendimento. Então, tem demônios que trabalham te influenciando, dominando a tua mente sem você perceber, fazendo você ter comportamentos que você não tinha. E, inclusive, eu já compartilhei um pouco do meu testemunho aqui. Eu passei por um período que eu tinha muitas influências malignas e eu não conseguia discernir. E eu estava tão dominada por aquelas influências, porque eu estava cheia de legalidade. Então, o diabo, ele não pode tomar a sua vida sem a permissão de Deus, mas a partir do momento que você começa a dar legalidade, dar espaço, chamar o diabo para dentro da tua casa, talvez você não faz mandinga, talvez você não faz trabalho, talvez você não pede ninguém para ler carta, mas você abre portas espirituais para pessoas usadas pelo diabo também trabalharem na sua vida. Principalmente se você tem muita influência na tua família, né? Você tem que quebrar esses laços, fazer renúncias, desvencilhar para que isso não tenha influência. Ah, mas o meu pai, ele foi preso. Ah, mas a minha mãe era prostituta. Vamos quebrar esses vínculos, né? Eu não estou falando de você se afastar, não. Muito pelo contrário. Estou falando de um mundo espiritual. Quebrar no mundo espiritual. Faça um mapeamento. Pega assim, gente, uma canetinha. Faz um mapeamento. Comece a identificar, principalmente na tua família, comportamentos repetitivos, falas repetitivas, o que tem influenciado você, como você foi criada, como você foi se comportando ao longo do tempo. Eu muito faço isso nos meus atendimentos. Vamos trabalhar isso para que você consiga entender até mesmo o comportamento de pessoas que você precisa liberar perdão, que talvez você ache que elas fizeram algo de ruim para você. O mundo espiritual é real. Então, demônios moram em corpos e influenciam pessoas. E você precisa saber qual é o terreno que você está pisando. Quem são as pessoas que
que são usadas pelo diabo, até porque se você está sendo influenciada, é porque você deu oportunidade, você deu essa abertura. Saiba combater. Uma coisa que me ajuda muito, quando eu recebo influências, né? Mas essas influências não me dominam, mas eu acabo recebendo porque o diabo ele tá aí andando ao nosso derredor. Eu repreendo, eu começo a declarar, repreender, logo aquilo acaba e eu percebo. Até mesmo quando, por exemplo, você está muito irada com alguém, acontece uma situação muito ruim na sua vida, você fica com raiva, você fica com ira, e você não deixa o Espírito Santo trazer o bálsamo que você precisa. Você começa a irar, aí você começa a revoltar, aí você começa a xingar, você começa a falar palavrão. Isso já são influências do diabo. O diabo, ele tem a especialidade de roubar a sua paz. O Senhor, ele tem a especialidade de trazer a paz que você precisa. Então, recebam isso na tua vida. Vamos para os próximos vídeos. Deus abençoe você.